Olá, sou professora Letéia Batistella, junto com o professor Luiz Henrique, professora Alessandra e professora Adalgisa, componho a equipe SUPED-CEMED do terceiro ano no ano de 2021. E nesta primeira live, vamos realizar a apresentação e estratégias de implementação do referencial curricular circunstancial da Rede Municipal de Ensino de 2021. A nossa pauta transcorrerá com a apresentação do referencial curricular circunstancial, das atividades diagnósticas e do nosso caderno base, onde ele foi, o nosso caderno base, ele foi baseado nas habilidades indicadas do segundo ano com as habilidades, indicadas do terceiro ano, que mais à frente será dito pelo professor Luiz Henrique. Esse nosso referencial, no próximo slide, ele veio dividido em 3 cadernos. Quais são eles? Referencial, curricular, circunstancial, de linguagens, ou seja, ele de língua portuguesa, o de matemática e o de ciências humanas, com a disciplina de Geografia e História, que já estão disponíveis nas mídias sociais da CEMED para apreciação e utilização de vocês, docentes, para o planejamento, nesse ano de ensino 2021. E, para apresentar o nosso currículo, nosso referencial curricular circunstancial, a Prefeitura Municipal de Educação publicou, por meio da Secretaria Municipal de Educação, para manifestar e garantir as aprendizagens essenciais para o ano letivo de 2021. Com isso, esse documento vem estabelecer orientações curriculares para se somarem às medidas de enfrentamento às adversidades surgidas em decorrência, em virtude dessa pandemia que nos deixou fora da escola, longe da escola, desde março do ano passado. E desta forma, buscando a qualidade do processo educativo, buscando qualificar o ensino do nosso aluno que está distante das nossas unidades, que está distante, do nosso convívio social, mas remotamente trabalhando, tendo as aulas, porque nós, junto com vocês, estamos subsidiando. Esse referencial curricular circunstancial da Rede Municipal do ano de 2021 é uma das estratégias pedagógicas que foram implementadas pela nossa superintendência, que vem e tem a característica, a flexibilização e conexão com o referencial curricular da Rede Municipal de Ensino, que foi implementado em 2020. Ou seja, é um documento que busca apontar caminhos possíveis a serem trilhados por vocês, professores. Nossa ponta, de contato com os alunos. Buscando, a fim de garantir a aprendizagem dos nossos alunos em um ano em que o acesso a essa nossa escola presencial ficou comprometido devido à pandemia. Não foi? Não foi assim que aconteceu? Nós ficamos distantes, então a rede municipal, junto, à prefeitura, ela, buscou fazer um caderno referencial e está aí posto e colocado as redes sociais para apreciação de vocês. Agora, o professor Luiz Henrique irá fazer a explicação, a explanação de como ficou a divisão, como que ela ficou ajustada para que vocês possam ter esse entendimento para trabalhar junto aos seus discentes nas unidades de ensino. Vocês agora, professor Luiz. Dando continuidade na apresentação da professora Aleteia, vou falar um pouquinho do referencial curricular, mas aqui vou fazer uma parte prática. Como seria isso? Eu fui no referencial de língua portuguesa, matemática, história e geografia e busquei pegar uma habilidade de cada uma.
nós podemos compará-las, a habilidade do segundo ano, como vai ser trabalhada a habilidade do terceiro ano. Vamos começar por língua portuguesa. A habilidade que eu escolhi foi a habilidade 19, cujo objeto do conhecimento é produção de texto oral. Vou fazer uma pequena leitura para vocês, para nós podermos comparar e ver o que teve de mudanças ou não. Habilidade 19 é planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, notícias curtas para o público infantil, para compor jornal falado que possa ser repassado oralmente ou em meio digital, em áudio ou em vídeo, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema assunto texto. Essa habilidade, o segundo ano, está associada com a habilidade 22 do terceiro ano, cujo objeto de conhecimento é planejamento e produção de texto. Vou fazer leitura da habilidade 22 para vocês. A habilidade é planejar e produzir, em colaboração com os colegas, telejornal para prática para público infantil, com algumas notícias e textos de campanhas, que possam ser repassados oralmente ou em meio digital, em áudio e vídeo, considerando a situação comunicativa, a organização específica da fala, nesses gêneros, e o tema, assunto, finalidade do texto. Recomendações. Vocês prestarem atenção, olhar, os objetos de conhecimento praticamente é o mesmo. A habilidade também, o texto, praticamente é o mesmo, mas o que muda é o enfoque. Aqui no terceiro ano, eu já vou começar a produzir textos, onde o aluno já tem que saber o que é uma introdução, o que deve ser colocado, o desenvolvimento e a conclusão. Como, sabe, dá uma sequência no texto. Certo? Agora vamos para a matemática, que é o próximo slide. Em matemática, eu peguei a habilidade número 14 do segundo ano, que tem como unidade temática geometria. O objeto de conhecimento é figuras geométricas espaciais. Seria o cubo, o bloco retangular, pirâmide, cilindro, esfera. Aqui eu vou trabalhar só o reconhecimento e as características. Essa habilidade está associada com a habilidade número 13, lá do terceiro ano, que tem a mesma unidade temática, geometria. O que ela fala nessa habilidade número 13 no terceiro ano? Associar figuras geométricas espaciais, cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro, esfera, a objetos do mundo físico, e nomear essas figuras. Aqui é muito interessante porque eu consigo trabalhar essa matéria bem lúdica. Consigo trabalhar a parte do concreto com os alunos. Por quê? Eu posso sair do quadro e giz, o professor vai lá e desenha as figuras, trazer para os alunos construir essas figuras, trabalhar planificações, eles montarem esses objetos. Daí, a partir disso, ele começa a associar com o mundo real. Exemplo, uma bola. O que essa bola é? Que figura espacial? Uma esfera. Acredito que todo mundo assiste o esporte na televisão. O que mais fala sobre futebol? Então ele consegue fazer esse paralelo entre a esfera com a bola de futebol. A latinha de Coca-Cola, ele consegue associar a figura também, espacial. Certo? No próximo slide, vamos falar um pouquinho de história. A habilidade que eu escolhi foi a habilidade 01, que é reconhecer os espaços da sociabilidade e identificar os motivos que aproximam e separam pessoas em diferentes grupos sociais ou parentesco. Coincidentemente, essa habilidade está associada com a habilidade 01 do terceiro ano, que é identificar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a região, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como os fenômenos migratórios, vida rural, vida urbana, entre outros. Aqui é interessante porque no segundo ano você trabalha micro. Por que micro? Porque eu trabalho a separação das pessoas em diferentes grupos sociais é o parentesco. Eu trabalho a árvore genealógica, trabalho os grupos sociais. Agora, no terceiro ano, eu vou trabalhar mais macro, porque eu trabalho a cidade, a região, o estado, o município. E aí eu consigo ter essa noção porque a pessoa saiu lá da fazenda e veio para a cidade. Porque saiu da cidade, foi para a fazenda. Tem essa parte da migração, certo? Aqui podemos citar também as pessoas que vieram de outros países, como os japoneses que vieram aqui para o Brasil,
em especial Campo Grande. Temos uma colônia muito grande. Agora vamos para a parte de geografia, que é o próximo slide. A habilidade selecionada foi a habilidade 02, que é comparar costumes e tradições de diferentes populações, inseridas no bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças. O objeto de conhecimento aqui foi a convivência e interação entre pessoa e comunidade. Essa habilidade está associada à habilidade 01 do terceiro ano, que é identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais, de seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo. Aqui também ele sai do micro, que é o quê? As tradições e costumes inseridas no bairro e na comunidade, passando para trabalhar nos lugares de vivência, tanto na cidade como no campo. Então, você consegue ter essa noção de cidade, de campos, quais são as diferenças e semelhanças. Isso que teve o referencial curricular circunstancial. Trazer o lugar, fazer a interação entre o micro e o macro, sem deixar para trás de trabalhar o conteúdo do ano anterior. Certo? Agora eu vou passar para a professora Letéia. Ela vai explicar o próximo tema. Aham, voltei agora. E o que falar de atividades diagnósticas? Para que serve? O que o professor pode esperar de uma atividade diagnóstica? Né? Saudade da sala, né? Saudade de um momento, né? Uma atividade diagnóstica, ela vem para realizar as adequações necessárias, implementações ou complementações de atividades bases que o nosso aluno tem, atendendo às necessidades e às realidades, visando garantir a recuperação de aprendizagem e o reforço do ano letivo, né, de 2021. Ela vem para suprir, ela vem para subsidiar, melhor dizendo, ela vem para subsidiar essa atividade diagnóstica, ela vem para subsidiar o professor, as necessidades que o professor ele tenha, né, no momento de receber o aluno, que vai ser nesse momento de forma remota. Ele também, essa avaliação diagnóstica, ela vem para avaliar a proficiência dos alunos da rede municipal de ensino, né? Por meio das aplicações, né? Por meio das aplicações de atividades diagnósticas que estão alinhadas ao referencial curricular circunstancial da Rede Municipal de Ensino de 2021. Ela vem também como forma de subsídio à prática docente, porque quem está à frente, quem conhece o aluno, quem sabe o que está por acontecer, né? E por meio, né, desta atividade diagnóstica, ele pode se embasar, reordenar, né, o currículo para 2021. Desta forma, onde ele tenha esta atividade diagnóstica, onde ele consiga, né, ter a devolutiva do seu aluno, ele pode montar um plano de ação, um plano de ensino para o primeiro bimestre. O que ele precisa que o aluno dele tenha de conhecimento neste primeiro bimestre, para que ele possa levar para o segundo bimestre, ou neste primeiro momento desta atividade diagnóstica, para ele poder planejar o que ele vai ensinar no terceiro ano para esse aluno dele de forma remota. E para isso, como sugestão para as unidades de ensino e como sugestão também para vocês professores, essa aplicação, né, na primeira semana, onde vai estar tendo esse retorno, né, de forma remota, de 8 a 12 de fevereiro, que você possa estar aplicando na sua aula, né, no seu momento, que você possa estar aplicando, vamos supor, no dia que você tem língua portuguesa, você aplicar as atividades de língua portuguesa, né? No dia que você tem geografia, aplicar as suas atividades de geografia diagnósticas para você ter esse subsídio.
A forma de recolhimento, né, o tempo de recolher, como sugestão, 18 e 19 de fevereiro. Que aí, lá de 22 a 26 de fevereiro, você consegue fazer uma correção e ter a tabulação dos resultados. Para, em cima disso, você organizar o seu planejamento, fazer o seu planejamento, montar um plano de ação e executar o que você pode estar fazendo. Porque quem conhece o seu aluno? Quem conhece o aluno? Você. Quem conhece a realidade do seu aluno? Você, né? Eu posso pensar uma coisa muito linda, né? Pensar, fazer um planejamento maravilhoso, professor Luiz, professor Alessandro, professor Aziz, mas você, professor, tem o conhecimento dessa realidade. E junto, né, com essa avaliação diagnóstica, você pode ter esse subsídio e montar o seu planejamento para você iniciar as habilidades indicadas, né, do segundo ano, juntamente com as habilidades indicadas do terceiro ano, conforme o professor Luiz falou, que está escrito, né, no referencial curricular circunstancial de 2021. E aí você, professor, como é aquele mestre, é aquele gênio, né, que leva o encantamento ao seu aluno, porque assim nós precisamos, né, desse encantamento nesse momento remoto, para o aluno estar presente, para ele estar junto com você, para ele estar aprendendo, para ele estar, né, obtendo conhecimento. O que você pode fazer de melhor? Orientar o seu aluno. Como ele vai realizar essas atividades diagnósticas com atenção? Né? Que seja um lugar arejado, um local iluminado, esteja limpo, né? Que tenha, né, se possível, nem sempre é possível, mas se possível, que tenha um responsável para ajudar ele em termos, né, de orientação mesmo. O que às vezes uma palavra o seu aluno não consegue entender numa frase, numa pergunta, e às vezes a resposta está clara para ele, às vezes está posta para ele, mas ele não entendeu, mas que ele, né, se possível que ele tenha, né, um responsável para isso. Caso não tenha, como foi dito, você ter esse planejamento, você ter essa, né, essa diagnóstica nas suas aulas, é que você consiga isso, né, para que tenha um entendimento e uma devolutiva dos seus alunos, né? E, como eu já disse, não esqueça, você faz o seu tempo, né? Então, distribua estas atividades ao longo do período sugerido, né, de 8 a 12 de fevereiro, para que você contemple os seus horários de aula. Que horário você vai estar em língua portuguesa? Que horário você vai estar em matemática? Que horário em geografia? Que horário você vai estar em história? Né? Então, assim, são atividades diagnósticas, né? São questões diagnósticas para você ter o conhecimento do que o seu aluno está trazendo de aprendizado, para ficar mais fácil para você montar o seu planejamento, né? Para você montar o seu plano de ação, para que você consiga levar para os seus alunos as habilidades, né, desenvolvidas no terceiro ano. Lembrando, você vai corrigir, você vai tabular, porque você conhece o seu aluno, você conhece a sua clientela, você sabe aonde você pode chegar, né? Mesmo quando nós estamos junto aos nossos alunos dentro de sala de aula, nós temos os momentos de dificuldade que a gente, né, procura sanar. Imagina nesse momento remoto. Onde eu posso chegar? Com o que eu quero chegar? Então, vocês fazendo essa análise, vocês fazendo essa correção, fazendo essa tabulação, vocês vão ter subsídios necessários, subsídios para, junto ao referencial curricular da rede municipal de 2020, montar o plano de ação embasados também no referencial curricular circunstancial de 2021. E, a partir desses resultados obtidos, né, você planeja as suas ações, as suas estratégias para a consolidação de um modo significativo as habilidades não atingidas. Você pode voltar naquele conteúdo, trabalhar aquele conteúdo, mas junto, alinhado à habilidade e ao conteúdo do terceiro ano, né? Você faz uma habilidade indicada, você pega o resultado que você teve e você alinha,
né? E por meio dessas atividades complementares que você utiliza, um livro didático, um jogo, um vídeo, o que seu aluno não aprendeu de diferente esse ano? Quantas crianças aprenderam jogos, atividades diferentes esse ano? Quantas crianças não tiveram acesso ao livro didático? Pensa você, depois de ter feito isso, ter feito, né, a diagnóstico, você levar ao seu aluno, né, o livro didático, sonho, figura, atividades, é um mundo novo para ele também. O aluno que aprendeu o jogo novo, que ele fez uma atividade nova, né? Como que não pode ser? E juntamente com o caderno base, né, que vai ser explicado pelo professor Luiz Henrique, para que você consiga ter um suporte de alinhamento de ensino, para você conseguir realizar o seu projeto, né, o seu plano de ação para executar o ano do terceiro ano, né, para você executar as habilidades que você tem para ensinar o seu aluno. Aí você pergunta assim, mas Aletheia, meu aluno não atingiu o objetivo, o que eu faço? Se você fez a sua atividade, se você levou o encantamento para o seu aluno, você verificou que ele não conseguiu. Eu sei, você vai tentar 1, 2, 3 vezes até você conseguir. Você vai encaminhá-lo para a sua coordenação pedagógica, para que ocorram as devidas providências ao seu aluno. Por que ele não está aprendendo? Por que ele não está fazendo? O que está acontecendo? E dessa forma, nós vamos trabalhando remotamente, né? Levando esse conhecimento para os nossos alunos, certo? E agora vem o tchananã da nossa formação, caderno base, né? Com o professor Luiz Henrique. Ele vai estar falando com vocês sobre o caderno base que nós estamos trazendo para vocês alinharem, para vocês terem de suporte a tudo isso de maravilhoso que vocês trabalham dentro das unidades de ensino. Dando continuidade na explicação, vou falar um pouquinho para vocês sobre o caderno base. Acredito que vocês já tiveram contato com esse caderno base durante essa semana de formação, pois foi ofertada no Moodle da escola. Certo? Dando continuidade, vou falar um pouquinho qual o objetivo do caderno base. No próximo slide, vocês podem ver, vou falar um pouquinho do objetivo. Qual o objetivo do caderno base? Propiciar subsídios iniciais a partir de métricas do referencial curricular circunstancial de 2021, com atividades estrategicamente aleatórias elaboradas para garantir ao aluno conhecimentos básicos da forma contínua ou complementação do ano letivo 2020. O que esse caderno base vai ser? Uma sequência de atividades pensadas estrategicamente no currículo circunstancial, para servir de base para o professor, a partir daí, desenvolver seu trabalho. Certo? No próximo slide, vou falar um pouquinho qual a função do professor no caderno base. A função do professor no caderno base é analisar como foi o desenvolvimento dos seus alunos dentro nessas atividades. Vou precisar retroagir? Posso avançar? O que eles já sabem? O que eles não sabem? Então, o professor é a principal engrenagem aqui no caderno base, porque através dele, ele vai ter noção do qual o conhecimento sua turma sabe, qual que ela não sabe, o que precisa ser feito. Mas para isso, ele precisa utilizar ferramentas novas, trazer coisas que faz com que o aluno goste de aprender, goste do conteúdo. Professor, conheça a realidade, as necessidades de sua turma, para readequar, complementar ou até mesmo avançar, conforme a realidade do seu aluno. O professor está ali dentro da sala de aula, que sabe, ele aplicou a atividade, vai saber quais as dificuldades, se ele precisa trazer conteúdos complementares para sanar essas lacunas apresentadas, ou ele pode gradativamente continuar o conteúdo, avançar. Para isso, eu quero sugestão que ele utilize recursos diferenciados, inovadores, que proporcionem um alcance amplo e dinâmico aos educandos. Elabore, estruture ideias novas, instrumentos que irão facilitar, despertar a vontade de aprender. Porque o aluno, hoje em dia, ele vive no mundo da tecnologia. Então, tudo para ele tem domínio de um jogo,
das plataformas de mídias. Então, para ele, ele tem um domínio dessa tecnologia. Não adianta o professor não ofertar coisas novas para ele, que ele não vai ter a vontade de aprender. Como se você passar no próximo slide, tem algumas sugestões de atividades complementares, como videoaulas, materiais explicativos, programação da TV REME. Aqui vale um ponto muito interessante, programação da TV REME. É um método muito fácil do aluno aprender o conteúdo. Por quê? Ele não precisa de internet, ele não precisa sair da sua casa, do seu estabelecimento, da sua residência, para ter acesso a essa mídia. Plataformas digitais, aplicativos ou redes sociais, livros didáticos, cadernos escolares. Um ponto também que eu acho interessante aqui, salientar o livro didático, que é ofertado pelas escolas e é de grande valia no ensino-aprendizagem dos alunos. No próximo slide, vou falar um pouquinho do acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. O professor precisa utilizar instrumentos para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. Esses instrumentos variam de escola para escola, mas isso podemos citar as planilhas, portfólios, relatórios, porque o professor que está ali dentro da sala de aula, ele sabe como foi o ensino-aprendizagem do aluno, como foi o desenvolvimento dele. Mas para isso, ele precisa ter registros. Ele precisa registrar como foi esse processo. Por quê? Vai balizar o trabalho do professor. Vai estar ali, ó, o professor trabalhou o conteúdo. Porque caso alguém venha questionar que não houve a participação, que o professor não produziu material, nesses registros estão ali para o professor para balizar o seu trabalho. Para mostrar que, não, eu trabalhei, eu apliquei esse conteúdo, eu apliquei essas atividades, eu trouxe algo diferente. Eu não fiquei só trabalhando o conteúdo ofertado no caderno base. Certo? Para finalizar, eu trouxe uma imagem para vocês. Do ensino remoto durante a pandemia da polio 1937. Para nós analisarmos que tudo passa. Pensa, em 1937, a situação que ocorreu, tantas mortes, passamos. Então agora é uma questão de tempo. Logo estaremos todo mundo junto. Certo? Forte abraço a todos. Qualquer dúvida, mande no chat. Estaremos à disposição para responder. Até mais.